Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de legislação extravagante. Dando continuidade à Lei Maria da Penha, estávamos falando sobre o romance e a aproximação com o cancelamento da medida protetiva. E agora vamos falar da prisão preventiva do agressor. Professor, ele pode ser preso? Ele pode e deve, beleza? Então cabe prisão preventiva e eu trago para vocês o artigo 20, que é um dos artigos mais cobrados da nossa lei. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, significa dizer que cabe tanto no inquérito quanto na ação, que é em relação ao processo, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício. Isso aqui, se tu não está vendo, dá o zoom, tá riscado, ó, tá? Porque foi cancelado, mas está lá no artigo ainda, mas não tem validade. Durante o inquérito ou durante a instrução, cabe prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O juiz pode revogar a prisão, se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões para justificarem. Veja bem, para arrumar espaço. Prisão preventiva. A prisão preventiva, ó, que foi que eu trouxe para você, decretada pelo juiz, está cancelado. Então só pode existir essa prisão se for a requerimento do MP ou representação do delegado. Requerimento. Do MP ou representação do delegado. Ou representação do delegado. O que mais? Durante o inquérito ou ação penal. Durante o inquérito, pode ser durante o inquérito e também pode ser durante a ação, durante o processo. Show de bola! Vamos prosseguir. O que mais? Aqui fala da revogação, né? Revogação, isso. Revogação. E eu quero que você preste bastante atenção. Professor, o senhor disse que é só o requerimento do MP ou representação do delegado. O juiz, não. Por que o juiz não? Lá no direito processual penal, você estuda comigo também, que o sistema adotado pelo Código de Processo Penal é o acusatório. E no sistema acusatório ele veda essa participação do juiz de ofício aqui. Por isso que a prisão preventiva só pode ser a requerimento do MP ou representação do delegado. Agora veja bem que a revogação, quem revoga também é o juiz. É basicamente isso. Existiu o requerimento do MP, requerimento ao juiz, e o juiz aceitou. Pronto, prisão preventiva decretada. Só que depois o juiz foi analisar essa prisão e viu que ela era ilegal, ele precisava relaxar. Então ele veio e revogou essa prisão. Aí a lei traz que o juiz pode revogar a prisão se no curso do processo verificar a falta de motivo que subsista, bem como decretar novamente. Não tinha motivo não, cara, eu aceitei, mas não tinha motivo nenhum. Aí eu vou lá e revogo. Aí o juiz vem e diz, ei, agora a gente encontrou motivo, ó. Agora tu tem que ficar preso realmente. Aí ele vem aí, decreta novamente. Se a banca disser que o juiz não pode de maneira alguma, nunca na vida, de ofício, eu diria que está errado. Por quê? Porque se ele revogar, ele pode decretar novamente. Essa decretação é de ofício. Porra, professor, é mesmo, ó. Show. Mas veja bem, essa decretação de ofício... Cadê a canetinha?
essa decretação de ofício não é aqui no início. Concorda comigo que já existia o requerimento? Já teve o requerimento no início para essa prisão. Ele só apenas cancelou ela, revogou e depois decretou. Ele pode de ofício? Pode. É um ofício aqui indireto. Porque lá no início não foi ele. Foi indireto, foi depois. Beleza? Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui para você não confundir. Prisão preventiva de ofício pelo juiz cabe? Não, não cabe. Agora, se o juiz revogar e aplicar de novo, ele pode aplicar, decretar de novo de ofício? Pode. Por quê? Porque já existiu o requerimento ou a representação anterior, beleza? Ele não decretou exclusivamente de ofício. Aí aqui pode. Tira o print. Vai. Tirou? Show. Continuar. Depois vem que a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente pertinente ao ingresso e saída da prisão. Ei, ofendido, ó, ele foi preso. Ei, ofendida, ele saiu. Ei, ofendida, ele teve um afastamento do lar. Tudo em relação ao processo, a ofendida, ela tem que ter acesso. A ofendida, ela tem que ser notificada. Isso é importante também, eu já vi ser cobrado em prova. Tá? A ofendida, ela tem que ser notificada, especialmente aos atos em relação a ingresso e saída, sem prejuízo de intimação de advogado constituído do defensor público. A ofendida, ela não pode entregar intimação e notificação ao agressor, independente da historinha, da ladainha que a banca inventar. Se ela inventar qualquer conversa, em momento algum, é lógico isso, que ela não pode entregar intimação, vai lá, pro agressor, né? Ela correr esse risco. Aqui, prisão preventiva. Ó. Pode ser decretada em qualquer fase, tanto durante o inquérito quanto a instrução criminal. Pode ser decretada de ofício pelo juiz, aí você cancela isso, porque pode ser a requerimento ou mediante representação. E pode ser revogada se cessar o motivo que justifique sua manutenção. Mas pode novamente ser decretada, e aí agora é de ofício indireto, se sobrevier razões que justifiquem a medida. Coloquei aqui a situação do caso do juiz, né? Não obstante o artigo 20 da lei, ainda que autorize a decretação preventiva de ofício pelo juiz, a disposição destou o atual regimento jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada. A atuação do juiz de ofício é vedada, independente do delito praticado ou de sua gravidade. Leve isso para a sua prova para não confundir jamais. Depois, crime de descumprimento de medida protetiva. Antes de falar do crime, aproveitando o gancho que a gente falou aqui do advogado, né? Eu quero te perguntar. A ofendida, ela tem que estar com o advogado sempre, em todos os atos. O que é que você me diz? Advogado. Ela tem que estar com o advogado em todos os atos ou não? A lei traz que deve ter o advogado ou o defensor, tá? Ela deve estar acompanhada. Deve ter, você leva o deve ter aqui como acompanhamento, tá? Acompanhamento. Ela deve ter o acompanhamento de advogado ou defensor em todos os atos. Aí ela mesmo se contradiz, porque o artigo ele traz que deve ter advogado ou defensor em todos os atos, mas ele diz exceto, então não é em todos, exceto para medida protetiva. Exceto para medida protetiva. Em todos os atos, ela deve estar acompanhada do seu advogado, exceto para solicitar uma medida protetiva, que aí ela não precisa do acompanhamento do advogado. Isso aqui eu quero que você leve com carinho a sua prova. Com carinho. Beleza? Vamos continuar. Crime de descumprimento de medida protetiva. Eu te falei
que só existe um crime na Lei Maria da Penha, somente um, que é o descumprimento da medida protetiva. Lembra do caso que eu falei da caveira, que a mulher fez a cruzeta, ligou pro cara e disse: vem cá, amor, chama que hoje tem. Quando chegou, tem cadeia, xilindró pra tu. Polícia, pronto, seria basicamente isso. Ele foi lá e descumpriu uma medida protetiva, né? O descumprimento de medida protetiva gera crime, gera um crime de acordo com a nossa lei. Veja bem, esse crime pode gerar outros, pode, e ele vai responder por outros. Ah, eu estou proibido de me aproximar dela. Eu vou lá, aproximo e ainda causa uma lesão. Opa, eu vou responder pelo descumprimento de medida protetiva e pela lesão corporal. Seria basicamente isso. Mas vamos entender o que é que quer dizer o crime. Crime de descumprimento de medida protetiva, está lá no artigo 24A. Descumprir, decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Se ele descumprir, ele vai ter uma pena, que essa também eu quero que você leve com carinho para a sua prova, porque foi mudada, tá? Essa pena era de detenção, agora de reclusão, e era bem menor do que isso, agora é de 2 a 5 anos e multa, tá? Ele vai ter essa peninha. E essa configuração independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Não é porque foi o juiz A que eu não vou poder ser responsabilizado. Não, é independente. Se for o juiz B, mesma coisa, independente, tá? E depende da competência, seja ela civil ou criminal. Ah, o juiz é competente? Não é. Se ele deferiu essas medidas, você vai ser responsabilizado. Na hipótese de prisão em flagrante, né? Prisão em flagrante é tu, policial militar, tá? POG, policial ostensivo geral. Tu tá lá, recebe a ligação querida da Lei Maria da Penha e tu parte o abraço. Quando tu chega lá, tu vê um infeliz ainda lá, prisão em flagrante. Leva para a delegacia os dois. Em relação à prisão em flagrante, que também tem, não é só a preventiva, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. Veja bem, o crime é afiançável. Muita gente diz que se envolver Lei Maria da Penha é inafiançável. Não, o crime é afiançável, cabe fiança, desde que a fiança seja concedida por quem, professor? Pelo juiz. Somente o juiz pode aplicar a fiança. É o que está escrito no texto que a gente acabou de ler. Beleza? Somente o juiz pode conceder a fiança. E no disposto nesse artigo, ó, não exclui a aplicação de outras sanções. Lembra que eu falei? Ele descumpriu e ainda lesionou. Ele responde pelo descumprimento e responde pela lesão em concurso crime. Vai juntar os dois e ele responde pelos dois. Por quê? Porque o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Cabe outra sanção? Pronto, pois ele vai ser responsabilizado. Não exclui, de jeito nenhum. Tá? Vamos, estamos terminando. Vamos para o restante, que ainda tem uma informaçãozinha aqui relevante para vocês. Cadê? Aqui, ó. Permissão da vítima para aproximação do réu afasta a violação da medida. Lembra que eu falei? Pronto, vou deixar escrito. Eu dei uma atualizada só para deixar escrito no material para você não esquecer. A quinta turma do STJ estabeleceu que o consentimento, consentimento da vítima, a vítima consentiu, tá? O consentimento dela para aproximação do réu afasta a configuração de crime de descumprimento de medida protetiva. Segundo o colegiado, com o consentimento, a conduta do réu se torna atípica, ou seja, não se enquadra na Lei Maria da Penha. Isso já foi comentado. A atuação do Ministério Público, aqui é mais leitura para que você entenda. O Ministério Público ele pode intervir, ele vai intervir quando ele não for parte nas causas tanto cíveis quanto criminais decorrentes dessa violência. Tá? Então ele vai intervir quando não for parte. Se ele for parte, já era. Mas quando ele não for parte, ele também pode intervir. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras sanções, significa dizer que o rol, mais uma vez, é exemplificativo. Caberá a ele o quê? Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência social, entre outros, fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência. A delegacia da mulher, por exemplo. Adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais
cabíveis em qualquer irregularidade constatada. Também vai cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque você sabe, a gente já viu que é preciso ter um cadastro, né? E vai ser imediato em um cadastro de dados. E aí fica responsável pelo CNJ. Você já viu isso comigo. O que mais? Da assistência judiciária. Artigo 27 trata que em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado. Aqui é a assistência do advogado, viu? Ressalvado o previsto no artigo 19. Tá vendo como é que a lei traz? Eu acabei de falar isso para vocês. O advogado, ele é obrigatório? Sim, em todos os atos, exceto no artigo 19. Professor, o que é que tem dizendo no artigo 19? Medida protetiva. Exceto para ela solicitar a medida protetiva. Já no 28 diz que é garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar acesso ao serviço de defensoria pública, assistência judiciária. Opa, então isso aqui está certo. Já vou falar dos dois juntos. Assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Então a mulher, ela tem direito, tá? Ela tem direito ao acesso aos serviços, tanto de defensoria pública como de assistência judiciária. E lembra, é gratuita. Se disser que é pago, tá errado. Gratuita. Show? Beleza, professor, tá massa. Pronto, se tá massa, eu vou fazer o seguinte. Espero no próximo bloco para a gente findar. Acabamos com os conteúdos possíveis dessa lei. Agora você vai fazer aquilo que eu já combinei. Para dar uma pausa, letra de lei, tá? Complementa com a letra de lei. Tem muita coisa que eu não preciso trazer para vocês. Vocês sabem fazer sozinho. Eu busco dentro das minhas aulas trazer para você conhecimento que você pode não entender sozinho. E aí a ideia do professor é essa, é te ajudar. E tu me ajuda a te ajudar, né? O que é que você vai fazer agora? Complementar o seu estudo com a letra de lei e depois você vem para o próximo bloco para a gente bater em cima de questões e você ver como é que esse assunto pode ser cobrado. Te espero na próxima aula. Tamo junto. Valeu. É nóis.